terminar o capítulo 16. Mais um aprendizado, né? Que o André Luiz trouxe pra gente. Olha quanto tempo, né? Quantas décadas e ainda está aí prevalecendo, né? Prova que a palavra resiste, né? Ao tempo, àqueles que se predispõem a aprender. A gente leva ela conosco, ela vai continuar aí para quem quiser, né, fazer uso. E aí a gente vê o quão, né, Jesus é grande e generoso conosco. Espiritualidade amiga, ela jamais deixa tudo só para ela num ato egoísta, né? Ela vai deixando, olha bem, né? André Luiz já fez a passagem há quanto tempo, né? Chico já fez a passagem há quantos anos, né? E está aí. A palavra está aí, o aprendizado continua. Não aprende quem não quer, né? Então vamos dando continuidade. Então na primeira parte do capítulo 16, incorporação, nós podemos ver o quê? André Luiz chega, né, até uma casa espírita, onde Alexandre desenvolve o seu trabalho aqui na crosta terrestre. Vem o irmão Euclides e diz: olha, os nossos irmãos estão ansiosos para saber notícias, para saber de Dionísio, que era um colaborador aqui da casa. Então, pela consideração que nós temos com ele, vê se você não consegue trazer Dionísio para falar alguma coisa para os seus familiares e para nós amigos que aqui estamos. E André e Alexandre ponderam: olha, Dionísio tem muito pouco tempo que ele está no mundo espiritual. Ele não tem ainda condições de estar aqui. A família não está preparada. A gente tem vários fatores ainda que tivesse preparado, podia ter fatores que poderiam incidir negativamente, né? A médium, a gente sabe que pode sofrer um desequilíbrio devido às circunstâncias lá no lar dela, o que acontece lá com o companheiro, né? O companheiro se embriaga, quebra as vibrações. E Dionísio também tem que saber que, embora, né, ele vai ter limitações para poder dizer, né, as coisas que ele vai chegar lá e vai falar, ele precisa entender o seguinte, que muitos ali ainda nem vão acreditar no que ele está dizendo. Assim como ele um dia duvidou de muitos que passaram por ali através de Dona Otávia, né? Então, Dona Otávia está lá se preparando. Quando ela está à mesa e fala para o companheiro: olha, hoje eu tenho que estar lá na reunião mediúnica, eu saio antes das 8, né? O homem ficou bravo, né? Disse: não vai. Hoje não tem reunião mediúnica, hoje você não vai sair, né? Então a espiritualidade amiga se vê diante de um outro empecilho. Poxa vida, né? Nós estamos aqui trabalhando, preparando para que tudo aconteça. Olha lá, o homem nos trazendo empecilho para que o nosso trabalho, então, não possa ser efetivado, né? E assim a gente vai continuando. Impressionado com aquela atitude intempestiva, perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo: e agora? Quando o marido da Dona Otávia fala: olha, hoje você não vai, André fica bobo, né? E fala: misericórdia, e agora? Como que nós vamos fazer? Euclides já aqui na casa da médium, já tentando ter uma afinidade, tentando se comunicar intelectualmente, se ligar a ela. E o marido disse que ela não vai. Já previa a ocorrência. Redarguiu com manifesta tristeza no olhar. E eu pedi a uma de nossas irmãs que trouxesse até aqui uma tia do briguento Leonardo, que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa a que se renderá sem esforço. Lembra, lá no início, o que Alexandre e Euclides diziam? Olha, ela só ainda está nos trabalhos porque a família dele, que também frequentam essa casa espírita, sempre intercede sobre nossa influência.
Então, ele já prevendo que isso poderia acontecer diante do estado em que ele se encontrava, né? Tanto lá mais cedo quanto agora à tarde, esse Leonardo, o Euclides já tinha pedido a uma irmã desencarnada que trouxesse a tia terrena dele até o lar naquela hora. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender, e em breves minutos uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semelhante acolhedor e risonho. Então chega essa amiga, né, desencarnada, junto com a encarnada tia do Leonardo. A cooperadora de Euclides veio até nós cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu. Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Então, a tia já foi lá chamá-la, né? Ainda bem que o nosso dia de luta acabou. Findou-se por hoje. Vim pra gente ir pra casa espírita. E ela fala, né? Hoje eu não vou poder. O Leonardo está indisposto. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade na atitude, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho que se derramara no divã e falou-lhe com franqueza. Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir. Mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe que não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, mas induzindo-o a resistir, prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Então ela fala para ele, olha, que você não queira desenvolver, que você não queira crescer, né? Ter para você, buscar o crescimento moral, eu não posso impedir. Mas eu também não posso admitir que você, além de você não querer o seu desenvolvimento, você prive a outra de desenvolver ou de trilhar o caminho onde ela está percorrendo e está inserida. Eu poderia me revoltar contra você, mas eu prefiro dizer a você o seguinte, olha, aquele que você atrasa, que você não deixa chegar até o ponto onde precisa, né? A pessoa que precisa passar por alguma coisa, e não só aqui, viu, gente? Em questões mediúnicas, não. Aqueles aos quais a gente não deixa crescer, a gente não deixa prosperar, pode saber que nós temos responsabilidade nesse não crescimento. Então, ela é taxativa aqui no final em dizer que a atuação dele contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética
que envolviam Leonardo, obrigando-o a melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido. Otávia pode ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as duas senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre, de volta, a fim de acompanhar-nos por sua vez. Então, agora ela vai saindo, ela vai para os trabalhos e Alexandre chega. Até então só estava Euclides, André e essa companheira, essa irmã desencarnada que ajudou a trazer essa tia, né? Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências de véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando ao que notei o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina da espiritualidade, quando faltava precisamente 15 minutos para as 20 horas. Então, eles conseguiram chegar 15 minutos para os trabalhos começarem. Olha quanta coisa aconteceu até então se efetivar, né, o momento dos trabalhos, seja do estudo, seja de que for. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Então a casa estava cheia. De desencarnado, então, ele fala, né? Um número grande, numeroso, lotada. Mas os encarnados ali se encontravam esposa, filhos e amigos, né? Porque já tinham feito a chamada. Olha, ele vai vir, né? O nosso diretor, aquele que preside a casa, no caso Alexandre, vai trazer. Eles já tinham essa informação. Mas eles estavam, de uma certa forma também, a espiritualidade amiga, tentando melhorar o quê? A recepção de Otávia. A vibração do que ela que encontrava, precisava se encontrar, porque no momento não estava muito boa, em detrimento de tudo que passou durante todo o dia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endócrino de maneira geral e proporcionasse ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestino em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia... Só um instante, gente. Estou no silencioso, né? Vou ter que cortar essa parte aqui depois. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Então, eles lá, né, jogando, derramando sobre Otávia as energias que ela precisava, e Alexandre, com um olhar preciso em áreas específicas,
áreas que então seriam utilizadas ou que necessitaria do corpo estar em equilíbrio naquelas áreas para que então pudesse ter êxito dentro daquilo que eles estavam, daquele trabalho que eles estavam ali propensos, né? Propícios a desenvolver. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Então, o que acontece nesse momento, né? O veículo físico, o corpo, é de Otávia. Dionísio precisa falar. Ela afasta-se um pouco, né? Como se o espírito dela ficasse de lado. Dionísio aproxima-se. Então, mais uma vez, né? Um aprendizado. Espírito não adentra o corpo do médium. Ele aproxima-se da área onde vai ser utilizada. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar a qualquer momento no impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Então, Otávia estava distanciada, estava a uma certa distância, mas não muito afastada, mas com pleno controle, podendo retornar quando quisesse, ou se alguma coisa por ali viesse, né, a dar errado. O Dionísio estava, né, ali falando, mas com supervisão da espiritualidade, mas falando sobre o aparelho mediúnico, mas consciente que ele usava um aparelho que não era dele, mas que era emprestado e que deveria ter cautela. Então, olha a grandiosidade disso, né? Quanto trabalho. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinham o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. Então, Dionísio estava ali falando, além de todo a proteção que eles estavam dando ali, também estavam dando proteção ao redor. A médium semiconsciente. Então, alguma coisa ainda passava pela mente da médium, mas quem estava ali, na sua maioria, na sua totalidade, não era a médium, mas sim Dionísio. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevalecia o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. E olha como é difícil, né?
A espiritualidade trabalha para o equilíbrio e do outro lado os encarnados estão todos em desequilíbrio. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes punha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Então, ou seja, Dionísio ali estava, né? Pronto para utilizar-se das expressões da médium, né? E a família estava ali aguardando, né? Mas a família estava muito mais entregue o quê? As paixões terrenas, né? Prontas para quê? Para exigir dele aquilo que iria satisfazer-lhes o próprio ego. Falava ao comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Olha lá, Alexandre estava a postos, limitando no que ele devia dizer. Você vai vir aqui dizer o que vai fazer o bem para o coletivo. Você não vai ir de imediato responder o que eles querem que você responda ou satisfazer aquilo que eles querem que você satisfaça. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nossa ajuda decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Então, veja bem, Dionísio ali estava limitado, pouco tempo de desencarne, todo um trabalho foi feito para que ele pudesse ali dizer algumas palavras. Ele fala ali por 40 minutos e quando ele termina com uma oração ao qual Alexandre dita para ele, os encarnados que ali estão, o que acontece? Não recebeu a notícia como a espiritualidade desejaria que eles a recebessem. E vamos ver por quê. Interrompida a concentração moral, mental, com o encerramento, iniciaram as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. E por quê, né, gente? Porque muitas das vezes, né, muitos de nós não aceitam um texto simples. Ainda que a gente não queira nem saber o estado do outro, a gente quer que o outro venha e nos diga
algo complexo. A gente não aprendeu a ver a grandeza nas pequenas coisas, nos pequenos conselhos que nos chegam. Mas Alexandre avisou. Alexandre avisou lá atrás. Olha, não, família não tem preparo. O pessoal, os amigos, embora muito estimados, também não tem preparo. E olha, muitos vão duvidar, assim como você, Dionísio, duvidou um dia. Vão achar tudo muito genérico, né? Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Como se ele precisasse ser adivinho naquele momento, né? Pouco tempo de desencarne, nem recuperado estava, precisou da ajuda de Alexandre para vir e ainda assim está sendo questionado. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Então esse é aquele, né, que se dedicou muito à pesquisa, ao estudo, mas na verdade ele não aprendeu foi nada, né? Na verdade ele está aí sem nenhuma compreensão. Julga veementemente. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente. Entretanto, inconscientemente, sim. Então, o que ele estava dizendo ali? Que a Otávia os enganava. Mesmo que inconsciente, mas os enganava. Talvez sofrendo alguma influenciação. Estava, de fato, os enganando. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram
a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava ali a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Noutro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não sentir qualquer sinal de concludente, com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse ao que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da senhora. Não nos achamos livres das mistificadoras do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Então, vocês viram aí, né? Cada um dizendo uma coisa. Não acredito, não disse coisas que afirmassem ser ele, sem prestar atenção nas palavras que foram ditas. Né? E talvez veio de uma forma genérica porque era a possibilidade do momento. Porque era o que o espírito, o que aquele ente desencarnado tinha a oferecer naquele momento. E cada um zombou da forma que quis. Né? E a coitada da dona Otávia ficou lá, né? Escutando o que não precisava escutar, passando pelo que não precisava passar, mas cumprindo ainda assim o seu dever. André abismado. Eu acho que decepcionado seria a palavra mais correta. E a gente vai continuando. E ele dizendo, né? Que ninguém prestou atenção que por trás daquilo tudo ali existia um grande trabalho. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Ou seja, cada um estava ali tão somente disposto a ter as suas perguntas respondidas. Ninguém prestou atenção na mensagem que veio a ser passada. Ninguém prestou atenção que a médium ali fez um esforço tremendo, que a espiritualidade trabalhou e que tudo já estava acontecendo 2 dias antes para que aquela palavra chegasse. Mas como não respondeu, como a palavra de Dionísio não trouxe aquilo que eles queriam escutar, cada um resolveu jogar pedra de uma forma, cada um resolveu jogar pedra de um jeito. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências de véspera. Lembra lá no início? Euclides advogando insistentemente pela família. Olha, Alexandre, a família necessita, né, de uma palavra. São estimados nossos, estão conosco aqui o tempo todo. É justo que a gente traga para eles uma notícia. E agora,
Diante de tudo isso que ouviu, ele estava o quê? Sem acreditar. Desapontado. Mas lembrando das advertências que Alexandre tinha feito lá atrás. Mas praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, ou seja, né? Confiando-lhe os cuidados de Dionísio, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor cercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem de complicadas limitações. E a gente sabe que essas complicadas limitações que a gente carrega, muitas das vezes nada mais é do que o nosso egoísmo, do que a gente querer ver satisfeito o nosso ego. Às vezes a pessoa acabou de desencarnar. A gente às vezes cansa de dizer momento de oração. Mas as pessoas já estão atrás de psicografia o tempo todo. Né? E às vezes, nessa ânsia de ver satisfeito o seu ego, aceita qualquer verdade. E às vezes, a verdade que está ali escancarada, por ser genérica, eles não aceitam. E aí a gente vê o quão limitado a gente é. O quanto a gente ainda precisa de crescimento moral, de aprendizado, de desatar esses laços de egoísmo em nós, de acharmos que a gente precisa de resposta e que a espiritualidade tem a obrigação de nos responder. Enquanto o que nós precisamos fazer é o quê? Buscar entendimento, aprendizado e seguir a nossa jornada. O que vier para a gente é consequência. Nós precisamos nos desenvolver. A gente não pode estacionar e viver atrás do outro, viver atrás do que o outro esteja fazendo do outro lado. Se assim tiver condições, um dia virá. Porque quando a gente tem equilíbrio e nos vem uma frase, ela é o suficiente. Quando a gente não tem entendimento, quando a gente não tem aprendizado, Dionísio falou por 40 minutos. E ninguém aceitou a fala dele. E aí a gente cai, como Allan Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Nós, seres humanos, somos insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. A gente, né, não se contenta com nada. O que te dá hoje, daqui a pouco tá pouco. Você quer de novo. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou. Além disso, como você observa, a maioria dos humanos, dos encarnados, tem cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Eles querem, nós queremos ser compreendidos, mas dificilmente a gente compreende o outro. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na casa de realização espiritual e falou: vamos, né? Vamos, André, vamos embora. Ao nos afastarmos rente à porta, um cavaleiro dizia ao diretor dos serviços:
Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Né? E assim a gente encerra o capítulo 16, com Alexandre dizendo, né? Muitos na Terra acham, né, que tem o direito de duvidar, mas poucos acham que tem o dever de ajudar, né? E aí a gente vê quão intrínseco em nós ainda está tantas questões que nos limitam e que não deixam com que a espiritualidade amiga avance. E agora nós vamos voltar lá naquele post da colega. Quando ela disse, Ana, eu fui até um centro espírita, eu não senti que era meu pai, eu não senti veracidade nas palavras. Quem que foi que trouxe aquela mensagem? Um mentor? Como que se deu isso? Né? E eu venho humildemente dizer que quem sou eu para dizer que aquela fala não seja do pai? Quem sou eu para dizer que o que o pai poderia ter oferecido naquele momento era aquilo? Que as questões a qual ela suscitou, ao qual ela queria ver respondidas, vai ter que baixar um pouco, vai ter que sair um pouco do ego e aguardar para que quando aquele pai estiver pronto, ele possa vir com detalhes. E ainda se um dia ele não vier, que possa encontrar naquelas palavras o consolo, o conforto e a certeza de que a vida continua. Quem sou eu para dizer que aquele médium que escreveu mistificou? Eu não conheço. Ela foi bem franca e clara em dizer que o centro era um centro sério. Se é sério, se você sabe que é sério, por que dá dúvida? Talvez esteja precisando de mais crescimento nosso. Quantas vezes, né? Nós também passamos por aqui, principalmente o Roberto, e deu tantas mensagens e muitos viraram a cara, torceram o nariz, só isso? Não era isso que eu queria? E a espiritualidade amiga continua trabalhando, embora decepcionados. Olha lá, Euclides fica decepcionado diante do que ele vê. Todo um trabalho dispensado. 40 minutos de fala. E no final, uma médium zombada, uma espiritualidade, né, por eles desacreditada. Para mim não é. Não falou o que eu queria ouvir. Ele queria ter respondido tais coisas. Eu tinha certas indagações que ele não respondeu. Ele não deu detalhes aos quais eu queria. E é isso que muitas vezes dificulta o trabalho dos nossos entes do outro lado. Quantos que antes da perda física de um ente nem acreditava na questão do espiritismo? E aí quer pagar para ver. E aí adentra uma casa espírita, eu quero vir aqui, vamos ver o que, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Acha que as coisas funcionam da forma e da maneira com que a pessoa deseja e quer. Não diante da possibilidade do momento. Mas quer ver suprido o seu ego. Quer ver suprido as suas necessidades. Quer ver respondidas as suas perguntas. Olha aí
o quanto que o nosso egoísmo se sobrepõe sobre a vida do outro, sobre a rotina do outro, sobre o cotidiano do outro. E quantos desencarnados que viram e falam assim, eu? Dar notícia? A família nem acreditava nisso, vocês estão correndo atrás disso por quê? Quantos desencarnam em atrito, brigados? Nós continuamos de onde nós paramos. Se uma pessoa desencarna com desentendimentos para comigo, ainda que temporário, esse desentendimento vai se perfazer. E aí o outro do lado de cá com remorso começa a ir em busca de notícia, de psicografia, e o outro do outro lado falando assim, eu não quero nem ver a cara. Eu não vou falar nada. E quando se reequilibra, ele fala, ainda assim eu não quero falar, eu quero preferir ficar quieto no meu canto. E aí quando vem um mentor e fala uma palavra para poder tentar levar um pouco de consolo, as pessoas torcem o nariz, não é isso que eu queria, eu vou em busca de uma psicografia, eu vou em busca de não sei mais o que. Nós somos eternos insatisfeitos. E Alexandre fala, né? Nós temos um coração pequeno, cérebro atrofiado, com necessidade de expansão. E a espiritualidade amiga, ela só vai avançando em conhecimento à medida que nós nos desenvolvemos e trazemos para a nossa consciência. Por isso que eu sempre falo, quando a gente chega, atinge uma certa consciência, ao qual a gente possa dar um próximo passo, a página vira e a coisa passa. Enquanto a gente não aprende, não tem consciência, a gente vai ficar ali preso naquela vibração. Porque nos falta entendimento, nos falta aceitação, nos falta gratidão pelo tempo que a pessoa passou aqui pela Terra, pelo tempo que a pessoa esteve conosco. Então, é tudo muito complexo. Um pequeno trabalho, uma pequena palavra que chega, existiu um trabalho enorme por detrás. E muitas das vezes, eu confesso a vocês, é desanimador. É desanimador quando você chega, faz o trabalho e ainda assim, né, tem os nariz torcidos, não era dessa forma que eu queria, né? Fácil não é, mas a gente vai perseverando. Alguma dúvida, gente? É verdade, né, Ana Paula? Alguns querem ouvir o que lhe agrada, não importam como realmente, né, os nossos entes estão do outro lado. É verdade. Olha a Rosana dizendo, né, que ela recebeu uma carta com pouco tempo de desencarne do pai, que dava ânimo para a família, né, que elas tinham muito pouco do pai dela, mas que nem por isso eles desacreditaram, né, mas que uma palavra, né, que ali estava, eles podem perceber, né, que era o pai, né, ele disse que estava enxergando tudo sem maiores problemas de visão. Então, assim, é aquela questão, às vezes, os nossos entes vêm nos acalmar, às vezes até por uma necessidade deles também, deles e nossa, né? Mas, pelo momento de não conseguir por si só, né, falar, escrever, fazer as colocações que deseja, ele tem ajuda
de um mentor. Às vezes o mentor está escrevendo por ele, às vezes ele está falando e o mentor está escrevendo. Ou às vezes ele fala e o mentor reproduz, fala também por aqui, quando é psicofonia, né? Porque a gente tem que saber da condição do outro. Às vezes ele não tem condição no momento, e ainda assim tem, que passa pela consciência do médium. O médium está ali semiconsciente, afastado, mas existe a mente do médium ali, e que pode passar alguma palavra que você fala, opa, essa palavra meu pai nunca disse, mas às vezes essa palavra é do vocabulário do médium. Lembra de Chico Xavier? Chico Xavier foi cuspido no rosto, porque ele iniciou uma carta dizendo mãezinha. E a mãe disse, meu filho jamais falaria mãezinha. Mas eles esquecem disso, né? Passa pela mente do médium e pode captar essa palavra. E depois ela volta amargamente arrependida, né? Então, é um trabalho, né, que precisa ser feito aquela coisa, né? Quem está apto a fazer a caridade precisa se contentar com a ingratidão. Porque a ingratidão, ela virá sempre. Sempre. Né? Por mais esforço que você faça, a ingratidão virá. E ainda que receba uma carta cheia de detalhes, daqui a um mês está querendo outra carta. Era mais fácil buscar aprendizado. Era mais fácil buscar o seu crescimento moral, procurar entender, procurar ter aceitação. Era mais fácil procurar levar a sua vida, deixar o outro seguir em paz, né? Era muito melhor. Mas não, se vê aprisionado, não desencarnado, obsediando de uma certa forma, né? Nem você segue, nem ele segue, mas você pode ter certeza que aquele que você aprisiona, você também é corresponsável. Então, é difícil, né? Trabalhar às vezes é difícil. Doar ao outro é difícil, né? E a gente termina hoje